Olá, pessoal. Estamos mais uma vez encaminhando e agora para falarmos sobre o Evangelho deste domingo. Eu estou aqui com meu querido irmão, amigo, Darlan Oliveira, de Salvador, e é ele quem vai nos introduzir nessa conversa gostosa. Darlan, bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente. Pode começar. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado pela acolhida e carinho de sempre. Para mim é muito importante e feliz estarmos aqui dialogando sobre o Evangelho. Curioso que no seu artigo, deste domingo, o tema tá com o amor que cura a terra e a humanidade. A gente vai refletir o Evangelho de Mateus 22, versículo de 34 a 40. Hoje é o 30º domingo do tempo comum. A gente já está aí bem à frente, né? Ele nos situa ainda no âmbito dessas polêmicas de Jesus com os fariseus. Esses religiosos, né, que se consagravam à lei de Deus, eles se sentiam incomodados pela interpretação que Jesus acabava fazendo da lei e queriam provar que Jesus estava errado. Antes até mandaram discípulos para pegar Jesus numa armadilha, né? Se vocês lembram, há 2 semanas atrás, né? Semana passada, sobre o tributo do censo que era pago a César. Agora eles mesmos vêm discutirem diretamente com ele. E o tema da discussão se centra na principal questão: qual é o maior ou mais importante mandamento de Deus? E aí, Marcelo, você vem nos iluminar, né? Por que fazer essa pergunta para Jesus acaba sendo uma cilada? Era cilada, Darlan, porque o objetivo da pergunta não era aprender. Quando eu pergunto uma coisa a você, que você sabe que eu não estou querendo saber, ou porque eu já sei, ou porque eu já sei o que você pensa. Nem era também descobrir o que Jesus pensa, eles já sabiam. Então, qual era o objetivo? O objetivo era pegar Jesus numa contradição, provar que ele estava fora da observância religiosa, que ele não era um religioso profundo, verdadeiro, né? E aí, qual é o tema? O tema é o mandamento de Deus. Eles acham como se eles perguntassem: vamos descobrir que ele não cumpre. Quer dizer, era isso, Darlan. Muito bem. Na Bíblia, né, o primeiro e o maior mandamento de Deus é o amor. E para nós, é estranho que amar possa ser um objeto de mandamento, né? Como se pode obrigar alguém a amar? Como que esse mandamento, interpretando esse mandamento como ordem, como é que funciona isso? Darlan, na Bíblia, o sentido mais profundo do termo mandamento não é mandamento. Digamos que você, pessoalmente, tenha uma pessoa que você ama muito. Você está apaixonado. Normalmente, comumente, em todas as culturas humanas, quando a pessoa está apaixonada, o que ele mais quer é descobrir o que é que a outra pessoa gosta, como agradar o outro, qual é a comida que o outro prefere, qual é o tipo de distração que o outro gosta, qual é a... Então, e aí o outro revela. Comigo, Darlan, acontece uma coisa interessante, agora da pandemia, não, né? Mas em outras épocas, às vezes para me inserir com as pessoas com as quais eu vivo, casais, famílias, às vezes eu digo: vou almoçar na sua casa. Aí eu já sei que eles vão telefonar para minha irmã, perguntando o que é que o Marcelo gosta de comer. Qual é a comida que a gente faz para ele. Então, isso é próprio do amor. Então, na aliança de Deus, Deus revela qual é o projeto dele, o que é que ele quer. E aí ele diz sim, a orientação é esta. E, portanto, Darlan, mandamento é
como orientação da aliança. É como quando você está namorando, você escuta o outro que você ama dizer: eu quero isso, eu gosto daquilo. Então, é isso. O mandamento é nesse sentido. Não é uma lei jurídica, não é um regulamento. Claro que Deus não ia mandar: olha, gente, vocês estão todos obrigados a amar. Não, Deus está dizendo: se você quiser ser feliz, ou se você quiser viver comigo, o caminho é o amor. Sem amor, se você não entra no caminho do amor, você não se encontra comigo. Tá certo? Corretíssimo. Continuando, né, na reflexão, né, desse evangelho, é correto a gente dizer que esse evangelho trata de um assunto apenas religioso? Não, Darlan, não é. Primeiro porque no mundo deles, no mundo da cultura antiga, não tinha essa divisão entre o religioso, o civil, o educativo, tudo era uma coisa só. Até hoje você vai numa aldeia de índios, você encontra a medicina é uma coisa sagrada, a agricultura é sagrada, tudo faz parte da mesma aliança, da mesma comunhão. Então, primeiro por isso. Segundo, porque o debate deles não era religioso no sentido, não era a respeito da religião do templo. Era sobre o compromisso social de Jesus. Você conhece, Darlan, padres, pastores, cristãos, de qualquer igreja que seja, que o pessoal às vezes acusa dizendo: esse aí é mais político do que religioso. Eu acho que era a acusação que eles faziam a Jesus. É como se a gente fizesse hoje um debate, se você fosse convidado para uma live amanhã, onde tivesse um desses padres da Canção Nova, do padre de Missa Show, que eu não quero dizer o nome aqui, e um padre de pastoral popular, tipo Júlio Lancelotti, por exemplo. Então, se você juntar os dois num debate, qual é o assunto do debate? Não vai ser a missa, não vai ser o batismo, não vai ser regra religiosa, vai ser o quê? Por que é que o Júlio consagra a vida dele inteira ao povo da rua? Por que é que ele não para em casa? Por que é que tudo que é da igreja é colocado à disposição das pessoas da rua? Por que é que o Júlio enfrenta a polícia, enfrenta políticos de direita para defender o direito das pessoas da rua? Então, esse é o debate. E na discussão com Jesus, você recorda, Darlan, que tinha um evangelho em que um rapaz rico perguntou a Jesus: mestre, o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna, né? E Jesus respondeu: observe os mandamentos. Ele perguntou quais. Quais foram os mandamentos que Jesus disse para ele? Não disse: respeite o sábado, vá para o templo, jejue. Não. Jesus disse: cuide do seu pai e de sua mãe, não mate, não roube. Quer dizer, Jesus deu todos os mandamentos sociais. Os fariseus, eles viam isso, eles ouviam, eles sabiam que era assim. A história do bom samaritano, você lembra do samaritano? Quer dizer, o cara perguntou: quais são os mandamentos de Deus? Jesus disse: os dois, amar a Deus, amar o próximo, mas os dois têm que estar juntos. Aí o rapaz perguntou: e quem é meu próximo? Quer dizer, quem é Deus, ele sabia. Mas quem é meu? Quer dizer, o problema é o social. O problema não é o religioso. Darlan. Verdade. E a gente percebe, Marcelo, que nesses dois evangelhos que você acaba de citar, né, aí no Evangelho Sinótico e na parábola do Samaritano, também foram uma espécie de armadilha, de pegadinha que fizeram com Jesus, né? A gente pode explicar um pouco como Jesus escapou dessa cilada, vamos assim dizer? Ele escapa do jeito que a gente escapa. Quando o pessoal diz: Marcelo, você parece estar sendo mais político do que religioso, eu digo a ele: quanto mais eu me encontro com o pobre, quanto mais eu me consagro ao trabalho com os mais carentes,
mais eu sinto neles a presença de Deus e mais eu me sinto unindo a Deus. E foi o que Jesus disse. Ele disse, eles esperavam que Jesus não tocasse no assunto de Deus. E Jesus disse, não. O mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua vida, com todo o teu empenho, e ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos são ligados um ao outro, você não pode desligar. Então, portanto, o problema é não desligar um do outro, e disso dependem toda a lei e os profetas. E os fariseus não estavam interessados em profeta, não perguntou para o profeta. Foi Jesus que disse. E Jesus disse por quê? Porque justamente os profetas, todos na Bíblia, têm essa mensagem. Se a gente não ama quem vê, como é que vai amar a Deus que não vê? Tá certo? Muito. Acredito que esse é um espaço de muito aprendizado e muita reflexão. E aí a gente já está chegando no finalzinho, né, do nosso caminhando de hoje. E eu queria te pedir, Marcelo, que você nos falasse o que é que fica, qual a maior lição que fica desse evangelho para a gente hoje. Olha, Darlan, eu acho que é uma lição que a gente tira e atualiza. E a atualização desse evangelho é que o pobre não é apenas pessoa humana isolada. Então eu dou uma esmola a um pobre, aí amanhã eu dou a outro, aí eu cuido de um doente, aí depois eu vou cuidar de... Não, eles são isso. Cada pessoa tem que ser visto como pessoa. É pessoal, mas é também coletivo. Quando Jesus cura um leproso, ele diz, vá para o templo, pague a taxa que você tem que pagar, porque agora você está curado, para se integrar na comunidade. Quando ele vai para Samaria, que todo mundo diz, gente, um judeu se relacionando com o samaritano, ele integra a comunidade samaritana. Então, quer dizer o quê? Que pobre é uma categoria social, que a gente tem que olhar as pessoas dentro do coletivo, que a luta pela mulher não é luta por uma mulher, é a luta da mulher como categoria, como gênero. E assim pode ser a diversidade sexual com os gays, pode ser a questão da raça com os índios, com os negros, com tudo. Jesus integra todo mundo num discipulado de iguais. Então, portanto, o que mais irritava aqueles fariseus não é que Jesus ajudasse. Se Jesus só desse esmola, eles não estavam se preocupando, não. Mas era a ação política de Jesus em fazer o oprimido se libertar como oprimido, Darlan. Então, é isso a questão, é a dimensão social da fé, do cuidado da gente, tem que ter uma dimensão política, não só social de ajuda um a um, mas de categoria social, tá certo? Com certeza. Queria terminar esse encontro de hoje com a conclusão do seu texto, né, que está lá no site marcelobarros.com. Hoje, o amor ao próximo, sem perder sua dimensão subjetiva e de relação interpessoal, tende a assumir cada vez mais um caráter social e político. O amor se concretiza na inserção e apoio às lutas concretas das categorias oprimidas e dos movimentos sociais. Esta é a nossa vocação, através da qual vivemos o amor como o próprio amor divino, que em nós toma a nossa forma de amar. E assim a gente conclui. Um beijo no coração e a gente segue caminhando. Marcelo. Beijo no coração, gente. É o pastor Henrique Vieira, que é coautor comigo do livrinho, né, desse livro que saiu agora, O Monge e o Pastor. O livro dele, que está sendo mais famoso, se chama Amor como Revolução. E acho que é bem um comentário disso que Darlan falou agora. O amor como revolução. E revolução social, revolução política.
Não é só como revolução interior do coração da gente, não. Vamos nesse caminho, gente, caminhando. Bom domingo, uma boa semana. Até já.